e dessa vez voltei pra gente conversar sobre The Last of Us. Bom, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha com o máximo de pessoas possíveis pra gente conversar sobre as nossas séries favoritas. Bom, The Last of Us é a nova série da HBO e ela, pra quem não sabe, é baseada num jogo de videogame. Então, eu confesso que eu nunca joguei, eu sou aquela espectadora que não sabe quase nada da história. O que eu sei é porque meu marido é apaixonado por esse jogo, então ele me contava um pouco sobre todo o enredo. Mas isso é interessante, é importante falar, porque eu tenho uma visão de alguém totalmente nova que nunca jogou o jogo e não sabe todos os trâmites. Então, a HBO desde o começo deixou claro que essa série é tanto para os fãs dos jogos quanto para quem não conhece. E eu assisti ontem o primeiro episódio e vim falar para vocês as minhas considerações sobre o primeiro episódio da série. Bom, o primeiro episódio ele começa há vários anos atrás, onde alguns cientistas estão num programa de televisão e eles falam sobre uma pandemia mundial e o que poderia acontecer se alguns fungos tomassem conta do corpo humano e virasse realmente uma pandemia. Então, depois de alguns anos, nós vemos o Joe, que é interpretado pelo maravilhoso Pedro Pascal, e acompanhando ele ali com o seu irmão e a sua filha, Sarah. A atriz que interpretou a Sarah, brilhantemente, uma interpretação linda, você se conecta com ela, mesmo ela sendo uma adolescente. É muito interessante a forma como eles conduziram isso logo nos primeiros minutos da série, do episódio. Só que nesses primeiros minutos é que acontece o vírus, né? O fungo é espalhado pelo mundo e as pessoas começam a se transformar em zumbis. E aí muita gente pode falar, mas uma série pós-apocalíptica, zumbis, e eu nunca gostei muito de séries com esse tema, mas me surpreendeu muito a forma como eles fizeram isso. Foi tudo muito gradual e as cenas onde começam a mostrar isso acontecendo, principalmente a Sarah descobrindo isso, ela estava sozinha em casa, foi pra casa dos vizinhos e lá os vizinhos estavam se transformando. Foi uma cena muito impactante e logo em seguida o pai dela, o Joe, vem pra resgatar ela e é uma cena totalmente tensa, assim, a gente fica muito tenso com o que vai acontecer, o que tá acontecendo, se eles foram infectados ou não, você fica nessa expectativa, e eles conduziram isso de uma maneira muito brilhante, assim, desde as cenas dentro do carro, a ida e a ré e aquele tumulto, um monte de gente correndo, desesperado, você sentia isso, você sentia esse desespero. Então a direção, assim, foi sensacional logo nos primeiros minutos da série. Infelizmente, esse vídeo, aliás, vai ter spoiler. Não tem como a gente falar do primeiro episódio sem dar spoiler. Então, ali logo nos primeiros minutos, a gente vê a filha do Joe se machucando e logo em seguida eles encontram um policial e eles são feridos com tiros e ela morre. E foi uma cena muito impactante, foi uma cena muito forte, muito tensa, porque você nem teve chance de se apegar a ela e você já tinha sentido aquela simpatia pela personagem, mas já destruiu isso logo em seguida. E vi muitas pessoas comentando que foi uma cena idêntica ao jogo, então é um ponto positivo para quem é fã da série, conseguiu ali identificar esses pontos. Bom, alguns anos se passam e o mundo já está totalmente infectado, alguns humanos ainda estão normais, né, dentro do possível, e o que eu achei muito interessante é que o Joe tem várias camadas, né, então logo que passa ali esses primeiros minutos de tensão, ele começa a trabalhar e você vê ele conversando com o oficial, tipo, eu preciso de mais trabalho, eu preciso de mais dinheiro, o que tem pra mim, como se ele fosse realmente uma pessoa
normal, em busca da sobrevivência, tudo muito tranquilo. Pra logo em seguida ele tá com um policial corrupto, entregando remédio e recebendo dinheiro. Então você vê que ele tem várias camadas, ele não é só um sobrevivente, alguém que tá só trabalhando para sobreviver. Ele vai mostrar muitas camadas, muitas coisas que nesse primeiro episódio a gente ainda não conseguiu entender totalmente quem é o Joe, mas já trouxe essa sensação que ele vai mostrar muito mais e vai entregar muito mais no decorrer da temporada. Nós somos apresentados a outros personagens que provavelmente vão acompanhar ele nessa jornada aí da primeira temporada. A primeira temporada ela vai contar com 9 episódios e nós conhecemos também a Ellie. A Ellie é uma adolescente, uma pré-adolescente ali, e por várias situações, por vários motivos, o Joe é encarregado de levar ela para outro lugar. E aí que realmente vai começar a história da série, e foi praticamente a última cena do episódio. E voltando um pouquinho nisso, a gente vai começar a ver essa relação, porque o jogo, né, até onde eu sei, é muito sobre essa relação entre a Ellie e o Joe, e eles criando essa afinidade, a princípio ele não querendo, tratando ela como uma carga, e depois virando realmente como pai e filha, né? Então eu acho que vai ser muito interessante, até porque logo nas últimas cenas ali do episódio, o Joe ele se lembra de quando o policial atirou na filha dele e morreu. Então ele tá na frente de outro policial com a arma apontada para ele e ele ataca o policial para não deixar que a história se repita. Então você já começa a ver as ligações ali e a forma como eles querem conduzir o Joe com a Ellie, essa relação paternal, fazendo ele se lembrar da filha que ele perdeu. Então, a gente viu também que a Ellie, ela foi mordida, né, por esses zumbis, alguma coisa assim. Ela tá infectada, quando mostra lá, como se fosse um termômetro, né, ela fica vermelhinho ali porque ela está infectada, só que ela não se transforma. Então, também, para quem não conhece a história do jogo, para quem não jogou, isso é um ponto importantíssimo para os próximos episódios eles desenvolverem e a gente entender mais do porquê isso aconteceu e o que vai acontecer com ela a partir disso. Então é isso, foi basicamente esse resumo aí do que aconteceu no primeiro episódio de The Last of Us. Foi um episódio muito bom, muito mesmo. Como eu falei, eu não sou acostumada a assistir séries mais assim de fins pós-apocalípticos e zumbis e tudo mais, mas foi uma série que me prendeu do começo ao final. E como eu disse, não sou fã do jogo, nunca joguei e mesmo assim me interessou. Então se você não conhece o jogo, se você nunca jogou, vale a pena você assistir, vale a pena você conhecer essa história. Os personagens estão incríveis, os atores estão incríveis e vale muito a pena a gente acompanhar isso. Eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo por semana, porque essa série vai ser semanal, todo domingo ela vai ser lançada, então isso vai ficar por conta de vocês. Se vocês quiserem um vídeo por semana, deixem aqui no comentário. Se não, vai ser esse review do primeiro episódio e depois só no final da temporada, como eu costumava fazer, fazendo um resumo de toda a temporada e dando a minha opinião final sobre a série. Então é isso, deixa aqui no comentário o que vocês vão querer dessa série pra gente continuar assistindo e se apaixonando pelos personagens de The Last of Us. Então é isso, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!